acredito que hoje é a última ministração sobre essa série de palavras que eu tenho ministrado sobre transformação da alma. E eu acredito que Deus falou com muitos aqui, amém? E falou muito comigo também. Eu acredito que quando eu prego, Deus fala mais comigo do que com vocês, E na medida que eu fui ministrando essas palavras, eu ouvi muitos testemunhos do que Deus tem feito na vida dos irmãos com respeito à transformação da alma. E hoje tem mais um tópico que eu quero abordar, além do que eu já abordei sobre vontade, mente, emoções. Todas essas faculdades estão na sua alma. Hoje tem mais um tópico que eu quero abordar, que é frustração e decepção. Quantos aqui já passaram por frustrações? Aleluia. Só os anjos que não, o resto. E decepção, alguém? Aleluia. Então, acho que essa palavra é para você também. Amém? Agora, se você não passou por isso ainda, eu espero que você aprenda com essa palavra quando for passar. Mas eu acredito que todos passaram. Sabe? E nós vimos nesses dias que nós somos renovados, transformados pela palavra e pelo Espírito. A palavra de Deus diz lá em Romanos capítulo 12, versículo 2: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E o transformai-vos está colocando a responsabilidade em quem? Fala assim, em mim. Então quem que procura ser transformado? Ele tem que ter uma atitude para ser transformado. Como? Ouvindo a palavra. Irmãos, Deus escolheu essa forma de ministrar. Qual que é a forma, pastor? Pregação. A pregação da palavra de Cristo foi a forma, foi a loucura que Deus escolheu para que você e eu pudéssemos ser transformados. Quando você ouve essa palavra, você está renovando a sua mente e sendo transformado. Quando você lê a palavra de Deus, você está renovando a sua mente e sendo transformado. Nós acabamos de ler aqui: não vos conformeis com este século. Ou seja, não se conforme com os padrões deste mundo, mas renovai-vos, mas recebei os padrões celestiais do reino de Deus, da sua palavra. Entre na forma que é Cristo. Falei disso no culto passado. E no culto passado também eu falei sobre como eu sei o que eu tenho crido. Eu fiz essa pergunta: como que você pode saber se você está crendo corretamente? Como você pode saber em que você está crendo? E uma forma de você saber no que você está crendo é o que você tem falado, aquilo que você tem declarado. Quando você abre a palavra lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13 em diante, o apóstolo Paulo faz uma declaração: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Então, qual que é a consequência de você crer? Fala assim comigo, falar. Quando eu creio, próximo passo é falar. E o que você tem falado nesses dias? É o que você tem crido. Essa situação é difícil demais, não vai dar certo. Ah não, vou voltar para o Brasil. Sabe, querido, quando você fica sempre com uma segunda opção, você nunca vai dar conta de crer na primeira. Quando você fica sempre com uma segunda opção, você nunca vai experimentar do que Deus tem para você de propósito eterno. O que você tem crido nesses dias? Isso tem a ver com a transformação da sua alma. Isso tem a ver com aquilo que você tem experimentado em Deus. Isso é só uma introdução, amém, irmãos? Vocês estão aqui comigo? Então, à medida que você fala, você também é transformado. Quando você renova a sua mente, você está renovando a sua fé. Consequência disso, você está declarando, você está crendo. Sabe, esse é o processo que Deus faz para transformar a sua mente, para transformar a sua alma, para renovar a sua mente. E nós vimos também que a mente é apenas o primeiro passo. O próximo passo, depois que você tem um pensamento, depois que você experimenta de algo na sua mente, são as suas emoções. Você sente algo. E glória a Deus por isso.
Porque isso demonstra o que você está sentindo a respeito daquela informação. E o próximo passo depois desse é vontade. Então, o desejo de Deus é que você tenha conquistado a sua mente, emoções e vontade, e induzido tudo isso em direção a Deus. Sabe, Davi, por diversas vezes no Salmo 119, ele declara: eu induzo o meu coração em direção ao Senhor. Eu induzo a minha mente, eu induzo a minha alma em direção ao Senhor. Sabe, a sua alma e a minha alma, ela precisa de norte, ela precisa de direção. Você sabia que você pode colocar o seu prazer em qualquer coisa? Você pode colocar o seu prazer na comida. Você pode colocar o seu prazer numa pessoa. Você pode colocar o seu prazer, que isso está na sua alma, no dinheiro, em ganhar dinheiro. E o salmista, no Salmo 119, colocava o prazer dele no Senhor. Sabe, é nesses dias, o que eu compartilhei aqui, foi te desafiando, te exortando, para que você induza o seu coração para Deus. E a parte final disso tem a ver com frustrações, tem a ver com decepções, tem a ver com frustrações de expectativas. Quantos têm expectativas aqui? Eu tenho, irmãos. Eu tenho muitas expectativas. Sabe aquele momento na sua vida, quando parece ter uma parede na sua frente, você tenta passar, mas o negócio não rompe? Sabe que você já tentou várias vezes e não aconteceu? Você está pedindo para portas se abrirem e elas não se abrem. Que você tem orado, jejuado, e nada tem acontecido. Você pensa o seguinte: não há favor de Deus para mim nessa área. O que eu estou fazendo de errado? Só que eu vou te contar uma coisa que talvez você não está enxergando. Você está recebendo mais favor de Deus nessa área que você imagina. Porque até uma porta fechada é bênção de Deus na sua vida. Sabe, Deus usa de frustrações, fala assim comigo, Deus usa de frustrações, decepções, para me transformar. Você sabia disso? Deus usa dessas maneiras, desses modos, dessas circunstâncias, para que eu e você possamos ser transformados e alinhados para o propósito que Ele tem para as nossas vidas. Sabe, domingo que vem eu vou iniciar uma série sobre propósitos. Deus tem um propósito para cada um de nós, irmãos. Sabe, o seu desafio como cristão é descobrir qual é o propósito de Deus para a sua vida. Qual que é o significado, por que você existe? Sabe, por que Deus me criou? Para onde que Ele quer que eu vá? O que Ele quer que eu faça? Como que eu tenho que proceder? Como que eu posso agir? Como que eu posso depender? Tudo isso tem a ver com propósito. Quando você tem clareza do seu propósito, você vai em direção a Ele. E aí você não tem a segunda escolha. Lembra da segunda escolha que eu falei aqui antes? Não existe mais segunda escolha, só tem uma escolha. Sabe? E Deus usa dessas situações para nos levar para o propósito eterno dEle para as nossas vidas. Sabe, então, quando você está passando por frustrações, por decepções, lembre-se, você só está sendo levado ao propósito eterno de Deus para a sua vida. E talvez você já possa ter perguntado, e eu já ouvi algumas perguntas assim como pastor. Pastor, por que nada acontece na minha vida? Por que nessa área a coisa não rompe? Por que nessa área a coisa não flui? Por que é tão difícil, pastor? Quantos querem crescer em Deus? Sabe, eu lembro do primeiro dia que eu comecei a ministrar sobre transformação da alma. Eu dei um exemplo aqui. O exemplo do anão espiritual. O anão espiritual é aquele que envelheceu, mas não cresceu. Sabe, Deus nos livre de sermos crentes anões, que envelhecem na vida da igreja, mas não crescem em Deus. E
eu te desafio nesses dias a crescer em Deus, a avançar, a seguir, a se tornar um filho maduro. Sabe? Deixar as coisas de criança e seguir para frente. Deixar as coisas de menino e passar a ser homem. Amém, irmão? Vocês estão aqui comigo? Sabe, Deus usa então situações para que eu e você possamos ir a um nível maior. A um nível de maturidade maior nele. A crescer nele. Aleluia, vocês estão preparados aí? Mas preste atenção, olha só, isso aqui é importante. Deus, ele não usa de enfermidades para lidar com você, sabia disso? Você já viu aquela história que Deus me deu esse câncer? Ou Deus está tratando comigo e me deu essa enfermidade? Ou Deus permitiu que o meu filho morresse para que ele tratasse comigo? Ou Deus fez isso ou fez aquilo no meu corpo? Deus, ele não usa desses artifícios. Sabe, Deus, ele não coloca câncer nas pessoas. Deus não mata criancinhas, irmãos. Sabe, eu já ouvi esses dias, teve um terremoto em algum lugar que eu não lembro agora, e uma pessoa falou, olha, Deus que mandou esse terremoto para aquele país, para mostrar para eles que eles precisam dele. A pessoa declarou isso. Pobre coitado, não conhece a Deus. O terremoto que Deus faz, irmãos. Alguém lembra aqui sobre o dia que Jesus ressuscitou? A Bíblia diz que quando ele ressuscitou, a terra tremeu. E os mortos se levantaram naquele dia. Pessoas que estavam lá enterradas no cemitério, após o terremoto, quando Jesus ressuscitou, levantaram e voltaram à vida. O terremoto que Deus dá, gera vida. Sabe? Então muitas vezes você pensa que Deus está te castigando por algo. Opa! Deus te castiga sim. Deus te disciplina sim. Mas não com enfermidade. Não com morte. Isso não é de Deus. E a disciplina que Ele gera em você e em mim é para a vida. Nós vamos ver daqui a pouco. Amém? Dos 35 milagres que Jesus fez no Novo Testamento, que está ali escrito, a Bíblia fala que Ele fez muito mais do que isso. Que se fosse escrever em livros não caberia. Mas dos 35 escritos ali, mais de 25 tem a ver com cura do corpo. Você não vê Jesus estendendo a mão sobre o enfermo e falando assim, fique mais enfermo. Você viu isso? Você vê em algum momento na palavra de Deus isso? Ou aleijado, agora fica mais aleijado ainda, não mexe as mãos não. Você não vê Jesus colocando enfermidade em ninguém. Isso não é o Senhor. Nós temos que ir contra essas coisas. Você não vê também uma pessoa passando perto de Jesus e morrendo. Você não vê Jesus liberando morte sobre as pessoas, e sim vida. Sabe, nós vemos Jesus ressuscitando os mortos, curando os coxos, a pessoa da mão ressequida, curando a febre da sogra de Pedro, ressuscitando o filho da viúva. Você vê Jesus fazendo milagres extraordinários, tudo apontando para a vida, nada para a morte. E aí muitas vezes você olha para as situações e fala, isso aqui é Deus que está me dando. Essa enfermidade foi Deus que... Mentira. Deus não te disciplina com enfermidades, irmãos. Eu estou usando nesse momento para te deixar claro, para que você creia corretamente, que Deus não usa dessas coisas. Pastor, mas e se eu pecar? Olha, pode ser, a Bíblia fala a respeito de pecados para a morte. Por que pecados para a morte? Porque tem tipos de pecado, por exemplo, imoralidade sexual, que a consequência desse pecado pode ser a morte. A pessoa vai trair a esposa com uma mulher que está com AIDS. Qual que é a consequência? Com certeza uma enfermidade. Foi Deus que fez, irmão? Deus que colocou? Não. Não. É a consequência de uma escolha. Da escolha de um pecado. Mas voltando para cá. O único milagre que Jesus fez, que tem a ver com maldição, foi a figueira que ele mandou secar. Alguém lembra desse milagre? Ele passou e viu que foi lá na figueira, estava com fome, procurou algum fruto para comer e não tinha nada. Ele falou,
maldito seja essa figueira, que ela seque. No outro dia eles passaram lá, e Pedro olhou para a figueira e falou: uau, está seca. Por quê? Porque ela não tinha frutos. Então, nenhuma vez Jesus amaldiçoou o homem. Antes ele só abençoou. Então Deus não usa desses artifícios. Não usa dessa estratégia para lidar comigo e com você. Amém? Está claro? Mas ele vai usar decepções e frustrações para lidar comigo e com você, com o objetivo de você crescer em Deus e eu crescer em Deus. Sabe, decepção e frustração é algo que tem a ver com a nossa alma. Onde você fica frustrado? Na alma. Aonde você fica decepcionado? Na alma. E aleluia, porque a gente está falando da alma nesses dias. Se você perceber que está vivendo frustrado em alguma área, nesses dias, entenda que Deus está lidando com você. E que o final disso é bênção sobre a sua vida. Nós vamos ver daqui a pouco, com mais clareza, o porquê disso. Sabe, talvez você tenha perguntado, como eu disse antes, por que eu estou passando por essas coisas, Jesus? Eu não estou falando aqui sofrer como por algum tipo de pecado, não estou falando disso. Estou falando de coisas lícitas, de coisas que Deus pode te abençoar, mas você tem sido frustrado. Sabe, a disciplina é um treinamento. Quando você estiver sendo disciplinado em alguma área por Deus, enxergue como um treinamento. Você está sendo treinado. Quantos querem ser treinados aqui para crescer? Eu quero, irmãos. Eu quero avançar em Deus. Amém? E por que Deus faz isso? Fala assim, porque Ele me ama. Sabe, Deus te ama tanto. Fala assim para a pessoa que está ao seu lado. Deus te ama tanto. Mas ama tanto que Ele te aceita da forma que você é. Aleluia. Fala de novo para a pessoa do outro lado agora. Deus te ama tanto. Mas Ele te ama tanto que por causa desse amor, Ele vai te transformar. Aleluia. Glória a Deus. Sabe, Deus não quer que uma situação controle a sua vida e você se torne escravo dela. Deus quer que você domine sobre todas as coisas. Sabe, lembra que eu falei de Moisés no culto passado? 40 anos ele viveu. Os primeiros 40 anos da vida dele, ele viveu ali no reino do Egito. Foi treinado em toda a ciência. Era um príncipe ali no Egito. Se achava o cara. Eu sou o libertador desse povo, eu vou agora resolver o problema. Mata um egípcio. Passa mais 40 anos porque ele fugiu com medo do faraó. E a Bíblia fala que ele já tinha se tornado gago, não sabia falar mais direito. 80 anos de idade, Deus chama ele. E dos 80 aos 120 aproximadamente, ele segue no ministério que Deus chamou ele. Quantas frustrações, quantas decepções ele teve que lidar na sua vida para ele crescer? Sabe? Quantas frustrações e quantas decepções você vai ter que lidar na sua vida para você crescer em Deus? A palavra de Deus tem um exemplo perfeito para aqueles que querem crescer nele. O exemplo de Jó. Alguém já ouviu falar de Jó? Irmãos, Jó é o livro mais antigo da Bíblia. Jó é a história mais antiga da Bíblia. E logo no início do livro, em Jó capítulo 1, versículo 1, o próprio Deus já declara a respeito de quem era Jó. Olha só. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Aleluia, que homem de Deus. O próprio Deus está declarando isso a respeito dele aqui na palavra. Jó, em outras palavras, era o cara. Lembra de Moisés, o cara?
40 anos. Então, Jó era o cara, um cara íntegro. Só tinha bom testemunho, você não via gente falando mal dele. Você não via gente falando que Jó entrou em problema com alguém. Você não via gente falando que Jó roubou alguém. Ele tinha um comportamento, um caráter, para os padrões da sociedade da época, perfeito. Jó era um cara moralmente justo, respeitado na sociedade. Se você abrir lá no capítulo 29 do livro de Jó, versículo 15 e 16, Jó está testemunhando a respeito dele mesmo. Você já deu testemunho a esse respeito? Não, eu sou um cara bom. Eu não roubo, não minto. Mas isso não é virtude, isso é obrigação. Mas eu sou um cara bom. Jó estava fazendo isso aqui agora. Olha o que ele estava falando que ele fazia. Eu me fazia de olhos para o cego. Ou seja, tinha uma pessoa cega próximo dele, ele cuidava dessa pessoa e conduzia a pessoa. O que mais? E de pés para os coxos. Aquele que não podia andar, ele carregava. Era bom, né? Dos necessitados era pai. Quantos aqui são pai de necessitados? Acho que tem ninguém aqui que é pai de necessitados. Ele pegava os necessitados ali da sociedade, aqueles que passavam fome, e não só os ajudavam não, irmãos. Eles o tinham como pai, provedor. E olha mais. E até as causas dos desconhecidos, ou seja, aquelas pessoas que eu não conhecia. Sabe aquele caso, por exemplo, que alguém pagou a faculdade do seu filho, você nem ficou sabendo quem foi? Já ouvi vários testemunhos assim. Ele era então, até a causa dos desconhecidos, das pessoas que ele não conhecia, ele examinava e procurava ajudar. Jó, além de íntegro, além de reto, além de muito justo, além de moralmente aprovado pela sociedade da sua época, fazia essas coisas. E aqui, irmãos, ele está aqui declarando isso diante de Deus. E isso aqui não cheira orgulho, não? Isso aqui não tem um cheiro de orgulho, de alguém se exaltando, dizendo que eu sou o cara, deixa comigo que eu resolvo. Isso aqui não tem um cheiro de orgulho e que muitas vezes nos assedia como cristãos? Porque Jó começou a se orgulhar dos seus feitos perante Deus. E olha que interessante. Na medida que ele se exalta, Deus se manifesta para ele agora. Sabe, irmãos, que eu e você temos um coração que saiba se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. Sabe, que eu e você venhamos aprender a se humilhar diante de Deus. Que eu e você venhamos aprender até essa prática. E a Bíblia fala então que Deus se apresenta a ele, nesse momento que ele está falando essas coisas, no meio de uma tempestade, no meio de um redemoinho. Lá no hebraico, no original, a palavra tem duplo sentido, redemoinho ou tempestade. Deus se apresenta a Jó. Interessante que Jesus se apresentou aos discípulos no meio de uma tempestade. Deus se apresentou a Elias no meio de um redemoinho, no meio de uma tempestade. E agora, Jó está tendo um encontro com Deus no meio de uma tempestade. Quantos estão passando tempestade na vida aqui? É só uma oportunidade para você ter uma experiência com o Rei dos Reis. Sabe, é só mais um momento agora. Você vai ter uma experiência com Deus nessa área. Você vai experimentar de Deus como nunca antes nessa área. Sabe, Deus fala no meio da tempestade. Irmãos, quando estiver acontecendo uma tempestade na sua vida, você só
baixa a cabeça e fala: Senhor, fala comigo. Chegou a hora do Senhor falar comigo. Por quê? Porque tempestade você não controla. Você controla a tempestade? Não. Você não controla a tempestade. Você não manda na tempestade. Jesus sim, mas você não. Em Jó, então, no capítulo 38, versículo 1 e 2. Depois disto, o Senhor, do meio de uma tempestade, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó. E olha só que interessante, irmãos. Jó aqui então com Deus. Eu faço isso, Senhor. Eu faço aquilo, Senhor. E como que acontecem essas coisas na minha vida? Você já viu aquela história assim? Eu oro, pastor. Eu jejuo, pastor. Mas nada acontece. Eu participo dos cultos. Sou dizimista fiel. Ofertante fiel nessa igreja. Eu sou aquele servo de Deus que tem caráter. Sou exemplo para os meus irmãos. Talvez você não fala, mas pensa. E na medida que você vai falando assim, você está reclamando. É ou não é? Fala assim comigo, toda reclamação é uma condenação a Deus. Eita, quem é você para condenar a Deus? Lembre então, toda vez que você for reclamar, você está condenando alguém. E não é o diabo. Você está condenando a Deus. E Deus, então, quando Ele está sendo afrontado por você ou por mim, ou por Jó, homem santo, fiel no seu proceder e em todos os seus caminhos, ele tem que se levantar para posicionar contra essa ofensa. Tem ou não tem, irmãos? E olha só que o caminho que Jó tomou, então, é o caminho do orgulho e da condenação. E nesse caminho de orgulho e condenação, eu e você não podemos entrar. Sabe? Muitas vezes você está aí, né, na sua justiça própria. Deus me enviou para esse país e agora acontecem essas coisas. Talvez você não fala, mas pensa. Deus me enviou para cá e eu estou só sendo humilhado. Ô, irmão, só é humilhado quem não está humilde. Só é humilhado aquele que está exaltado. Sabe, diante dos testes da disciplina, diante do treinamento de Deus, nós queremos justificar tudo. Nós queremos colocar a culpa no outro e justificar tudo. Só que o problema quando você faz isso, você está acusando o próprio Deus. Isso só demonstra o orgulho que ainda está dentro de você e de mim. Vocês estão comigo aqui, irmãos? Presta atenção para você não perder a palavra. Sabe? Só demonstra o orgulho que eu e você temos e a dificuldade de se humilhar perante Deus. Sabe, toda a transformação que Deus traz a nós acontece por meio do Espírito e da palavra. Amém? E em Jó, no capítulo 42, versículos 5 e 6, caiu a ficha. Lembra do Jó que estava falando que era o cara, tal, fazia as coisas e acontecia, e ele era o exemplo, ele era o cara que tinha moral ali, a moral ilibada. O Jó que era o santo. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Sabe, irmãos, talvez na sua vida você conheceu Deus até agora só de ouvir falar. Jó, na sua época, você pode perguntar, mas quem pregou para Jó? Como que ele ficou sabendo de Deus? Alguém já ouviu falar de Enoque? Enoque, a Bíblia fala que ele andou com Deus e Deus o tomou para si vivo. Enoque é da época de Jó. E Jó ouviu falar de Deus por Enoque. Então ele ouviu falar a respeito de Deus, mas ele conhecia Deus? Da mesma maneira, nós muitas vezes experimentamos dos padrões de caráter e de santidade de Deus, mas não conhecemos Deus. Experimentamos de coisas em Deus, mas não o conhecemos. E Jó fala o quê? Que eu te conhecia só de ouvir, pelos testemunhos, pela pregação de Enoque. Mas agora
os meus olhos te veem. E por causa disso, porque agora você teve revelação, Jó, porque agora você conheceu o Senhor pela palavra e pelo Espírito, que é o que você e eu conhecemos hoje, amém? Agora que isso aconteceu, olha só o que aconteceu com Jó. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. O justo Jó se abominou diante de Deus e se arrependeu no pó e na cinza, se humilhou. Ele entendeu que ele estava acusando o próprio Deus. Ele entendeu que ele estava tomando o caminho do orgulho, diante da frustração, diante da decepção. Sabe, é da mesma maneira que Deus trabalha na minha vida e na sua vida. Quando vem a revelação dele, por meio da palavra e do Espírito, sabe o que você se sente? Incapaz, humilhado. Sabendo que só por ele, só por meio dele é que as coisas podem acontecer. Não por sua própria força, não da sua própria maneira, mas da maneira dele. Irmãos, está doído aí? Ninguém está falando amém? Ninguém está falando glória a Deus, aleluia? Isso é um tipo de palavra que não é muito bom ouvir, né? Sabe, o treinamento e a disciplina de Deus, sempre, fala assim comigo, sempre é para nos abençoar. Sempre, irmãos. Sabe, toda a disciplina você tem que enxergar como um treinamento. E em Tiago, no capítulo 5, versículo 11, ele faz uma declaração, o apóstolo Tiago. Eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Sabe, diante da tribulação, diante do problema, diante da circunstância, você quer ser feliz? Persevere, firme. Não é ficar com dois pensamentos, eu vou para cá ou eu vou para lá. Eu faço assim ou assim. Não. Persevera firme nele. Persevera em Deus. Sabe, isso demonstra o seu coração de fé e de dependência. Quem depende, se humilha. Quem depende de Deus, se humilha. Tendes ouvido da paciência de Jó? Acabei de dizer aqui, da paciência de Jó. E vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Aleluia. Então qual que é o resultado final para cada um de nós? Que perseverarmos firmes no Senhor, diante das circunstâncias, diante das frustrações, diante das decepções. Qual que é, irmãos? Fala assim comigo. Vocês estão aqui comigo, irmãos? Fala assim comigo então. Misericórdia e piedade. Aleluia. Então, se nós olharmos para a história de Jó, igual o Tiago está colocando aqui, você vai ver que o final da vida de Jó foi muitas vezes melhor do que o começo dela. O final desse problema que você está passando vai ser infinitamente melhor do que o que você está vivendo hoje. Sabe, o final do tratamento da disciplina é o quê? Bênção na sua vida e na minha vida, para que eu e você venhamos a crescer. Sabe, se você tem esse coração diante de Deus, você vai experimentar dele numa nova medida. O que a Bíblia fala no final, o que aconteceu na vida de Jó? Deus o restaurou em dobro o que ele havia perdido. Uau! Sabe, Deus vai restaurar muitas vezes mais na sua vida, irmão. Deus vai te dar muitas vezes mais o que você está sofrendo hoje, sendo disciplinado hoje, para um propósito de crescimento, de avanço. Sabe, Jó se torna então um homem de coração contrito e quebrantado. Nós lemos aqui há pouco que ele se humilhou diante de Deus, ele foi para o pó, e para o pó fala de se humilhar. E irmãos, alguém que Deus tratou, alguém que Deus disciplinou, ele é manso. Ele é fácil de lidar. Lembra de Moisés? A Bíblia fala a respeito de Moisés, o homem mais manso sobre a face da terra. Quem é muito manso é porque foi muito tratado, foi muito disciplinado. Você não vê Moisés entrando em confronto, você não vê Moisés batendo boca, você não vê Moisés fazendo isso.
Você vê Moisés esperando pelo Senhor, aguardando pela vontade do Senhor, agindo na direção do Senhor. Você não vê Moisés tomando a direção sozinho. Você vê ele dependendo de Deus. Sabe, tem um texto na palavra de Deus que eu amo. Está lá em Provérbios capítulo 3, versículo 6. Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Sabe, aprende a reconhecer Deus nas circunstâncias. Isso não deu certo, a porta fechou aqui. Senhor, o Senhor é quem governa a minha vida. É o Senhor que abre portas e fecha portas. Eu estou nas suas mãos. Faça o que bem lhe aprover da minha vida. Sabe, a transformação da sua alma e da minha alma tem o objetivo de nos tornar simples. Simplificado, porque nós somos complicados demais. Nós somos difíceis demais de conversar, de falar, de comunicar, de relacionar. Não só com seus irmãos que estão sentados aí do seu lado, não. Com Deus também. Deus quer te simplificar, meu irmão. Deus quer te deixar mais manso, dócil. Quando você lembra do Espírito Santo, você não lembra de uma pessoa dócil? Deus quer te deixar igualzinho a Ele. Sabe, Ele quer te deixar dócil, desarmado. Desarmado. Pessoas que foram tratadas, como eu disse, são fáceis de lidar, são fáceis de reconhecer a Deus, de andarem com um coração humilde. Reconhece o Senhor com facilidade. Isso é um princípio espiritual. Deus permite então que você passe por esse quebrantamento, para que você se torne mais bonito, irmão. Para que você torne uma pessoa mais gentil, irmã. Mais fácil de relacionar. A palavra de Deus diz que Ele corrige o filho que ama. Sabe, uma das coisas que acontece após a correção do seu filho é o quebrantamento. Vão chorar. É ou não é? Quem tem filho? Aquele menino torna dócil. Aquele menino estava azedo, orgulhoso. Ele passa a ficar mais dócil. Passa a relacionar com você com mais temor. Um coração humilde. E por que com você é diferente em relação a Deus? Sabe, Deus não permite que nem eu, nem você sejamos enganados pelo orgulho. Que nada dessas coisas venha nos dominar. E Ele te ama tanto, 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 Ele vai te transformar. Aleluia. Não fuja então do tratamento e da disciplina. Você pode se sentir especial aqui hoje. Fala assim para a pessoa que está ao seu lado, você é especial. Irmãos, vocês são especiais. Vocês são um povo diferenciado. Vocês são um povo exclusivo. Ninguém se compara com esse povo aqui não. Sabe por quê? Vocês são filhos. Sabe que nem todo mundo é filho de Deus, apesar de haver essa palavra lá fora? Lá fora todo mundo fala, não, é filho de Deus. Não é filho não, é criatura. Filho de Deus é só quem aceitou Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, reconheceu que precisa de um Salvador e se entregou a Ele. Naquele momento a Bíblia fala que ele foi feito filho de Deus. Entrou para a nova família. E eu vou te falar uma coisa, só é disciplinado quem é filho. Eu não vou lá na sua casa e disciplino o seu filho. Eu disciplino o meu. Só quem é da família que é disciplinado. É ou não é, irmãos? Então, se sinta especial, porque Deus corrige os seus filhos. Se você não é filho, você é bastardo, e você não passa por correção. Pastor, por que tem gente aí fora que faz tudo errado e ainda continua se dando bem? Porque para ele, a condenação já foi feita. Que é o inferno, bastardo, não é filho. Mas para nós que somos filhos, nós estamos sendo aperfeiçoados, dia após dia, para seguir o padrão do varão perfeito que é Cristo. E Deus então, Ele vai te disciplinar, e não olhe para a disciplina como algo ruim, olhe como algo que é bom para você e para mim, porque nós vamos crescer. Sabe o que mais interessante aqui? Que a razão
o fundamento de Deus te disciplinar, me disciplinar, é o amor. O amor dele por nós. Qual que é o oposto de amor? Alguém lembra aqui? Irmãos, a maioria falou ódio. Mas o oposto de amor não é ódio. Sabia disso? O oposto de amor é frieza, indiferença. Por vários anos da vida, na minha juventude e adolescência, eu experimentei disso. Eu mesmo agi assim. Mas qual que é esse oposto então? Se Deus fosse indiferente com você e comigo, demonstraria que Ele não tem amor por nós. Se você é indiferente com seu filho, deixa ele fazer o que ele quiser, ele vai quebrar a cara. Opa, isso não é amor, isso é indiferença. Está entendendo? Deus te ama tanto que Ele não vai deixar você quebrar a cara. Ele vai te disciplinar antes. Ele vai te tratar antes. Você crescer. Sabe, não é maravilhoso então saber que Deus se importa comigo? Não é maravilhoso saber que Deus se importa com você? Que Ele te ama a ponto de, se necessário for, te disciplinar? Através das frustrações e das decepções. Sabe, em Hebreus, no capítulo 12, versículo 5. Olha o que a palavra de Deus diz. Estais esquecidos da exortação, que como a filhos discorre convosco? Filho meu, não menospreze, não despreze a correção que vem do Senhor. Nem desmaieis, nem fica atordoado, quando por Ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tomado participantes, logo, pois sois bastardos, e não são filhos. Então Deus disciplina a mim e a você, porque Ele nos ama. Sabe, Ele, com a disciplina, Ele te treina e me treina. Sabe para quê? Em crescer. Há um tratamento de amor acontecendo aqui agora. Fala para a pessoa que está ao seu lado, há um tratamento de amor acontecendo aqui agora. Muitas vezes você olha para a vara e fica com medo. Mas a vara é um tratamento de amor para mim e para você. Sabe, quer ver um exemplo? Alguém já ouviu falar no rei Saul? A Bíblia fala que assim que o povo escolheu ele para ser rei, tudo foi acontecendo. Nada deu errado. Nada. E ele não foi tratado por Deus em nenhum momento, a não ser no dia que ele perdeu o reino. Ele não foi tratado por Deus e nem foi confrontado por Deus. Por quê? Porque ele não era a escolha principal de Deus. Em outras palavras, ele não era o filho. Mas quando você vê quando você olha para a vida dele, você vê que ele não peregrinou no deserto. Ele não fugiu. Ele não foi perseguido por Samuel. Samuel era o profeta naquela época, podia ter perseguido ele, porque ele se tornando rei, Samuel ia perder um pouco de autoridade. Samuel podia ficar com inveja e falar, eu não vou deixar ele ser rei, não. Não foi perseguido. Saul, em outras palavras, tudo aconteceu. E não teve dificuldade, não teve frustração, decepção. A partir do momento que ele foi ungido rei, tudo aconteceu. Por outro lado, a escolha de Deus foi Davi. Ele foi disciplinado e treinado. Você é a escolha de Deus, amém? A Bíblia fala que Davi foi ungido por Samuel também. Mas ele não foi direto para o trono. Ele não saiu de lá reinando. Ele foi perseguido. Por quê, irmãos? Saul. Ele foi testado. Ele passou por aflições, por decepções, por frustrações.
morou em cavernas. Alguém que já morou em caverna? Sabe, vou fazer uma ilustração aqui rapidinho. A Bíblia fala que Davi foi morar numa caverna com mais 400 homens. Não tinha mulher ali, só homem. Muito organizado, por sinal, deve ser, né? Um lugar desse. Porque os homens são organizados, não são, irmãos? Ah, com certeza tinha alguém que cozinhava lá e organizava as coisas. Limpava, deixava tudo organizado. Dentro da caverna. A Bíblia fala então que Davi fugiu para uma caverna. E os amargurados de espírito, os ladrões, os endividados, todos esses aí, toda essa classe, foi morar com ele. Esse bando de gente boa. Só gente boa foi morar com ele. Gente boa de relacionar, irmãos. Gente boa de conversar, dócil. Simples de lidar. Esse tipo de gente que foi lá morar com Davi na caverna. Agora vamos viajar no tempo aqui, amém? Vamos supor que você é um jornalista e vai entrevistar Davi agora. E você foi transportado agora lá para a caverna de Adulão. E Davi está lá morando com esses 400 homens e você está lá entrevistando Davi. E aí a primeira pergunta que você fala é: Davi, você não foi ungido rei? Ele vai falar o quê? Sim, eu... Olha para a caverna, olha para os homens, fala, fui. Ele está no trono, irmãos? Ele está morando em palácio? Está na caverna. E você começa a olhar para aquilo, falar, não, mas não é possível, olha aqui, esse bando de gente aqui discutindo, conversando, Davi passando por essas coisas, não é possível que ele foi ungido rei. E talvez você está olhando para a sua vida também e está falando, não é possível que Deus tenha esse propósito para mim. Não é possível que Deus tenha esse propósito para a minha vida. Porque olha só onde é que eu estou. Estou no meio de uma caverna, morando aqui com mais 400 homens. Aluguei um quarto para morar e estou morando num quarto. Na casa de um povo doido. E aí, Davi então responde, acho que sim, acho que eu fui ungido. Mas você volta a pergunta, você pega e fala, mas o profeta não foi lá te ungir? Essa é uma pergunta que também tá questionando, né? Mas será que você é rei mesmo, Davi? Vivendo do jeito que você está vivendo hoje aqui? E aí ele olha para o seu redor, vê esses homens discutindo. De repente aparece um homem lá correndo e fala, pessoal, vamos agora esconder todo mundo aqui dentro da caverna que Saul está chegando. E você está lá no meio dessa situação. Qual que é a sua impressão agora de Davi e seus homens? Se você não conhecesse o final da história. Deus não levantou esse homem, não. Ah, Deus não ungiu Davi, não. Esse vai ser o rei, morando com esse bando de ladrão aqui, de gente resmungando. Esse bando de devedor de impostos aqui, amargurado. Gente, você já conversou com alguém amargurado? Nossa, é um poço de azedo conversar com alguém amargurado. E a Bíblia fala que os 400 eram amargurados de alma. Decepcionados e frustrados. E aí você olha para essa situação e começa a perguntar a Deus agora. Não é só Davi que tem as crises dele, não. Você está com a crise também. Onde que está a promessa de Deus nessa situação aqui? Onde que está o favor de Deus nessas coisas? As coisas não estão acontecendo na vida de Davi, ele foi ungido. Esse só foi um período de treinamento na vida de Davi. Depois ele assume o trono. Depois ele é colocado diante de reis. Depois ele é proclamado um sacerdote. E ele traz o reino de Deus nessa terra, nos seus dias. Sabe, da mesma maneira você, está olhando para as circunstâncias. Parece que nada está acontecendo. Só que deixa eu te lembrar aqui de Davi. Você também vai ser colocado diante de reis. Você vai ser aquele que vai trazer o reino de Deus nessa terra. Sabe? Depois disso, você vê que Davi foi feito rei. Mas ele antes teve atitudes reais. Você só pode ser aquilo que você vai ser um dia, se você for hoje. Deus está te treinando, meu irmão, para colocar mais
coisas, mais unção, mais vida, mais poder, mais autoridade na sua vida hoje? Por que Ele não te dá tudo que Ele tem para você hoje? Porque o dia que Ele te dá um emprego, você não vem no culto. Entende? Imagina se Deus te dá 5 milhões de dólares agora. O que você vai fazer com isso? Daqui a pouco você vai perder tudo. Então Ele te treina antes de te colocar na posição. Sabe outro exemplo? Alguém já ouviu falar de José? José foi um homem, irmãos, de Deus. Ele teve um sonho e uma visão, ainda quando era um adolescente, um jovem. Ele sonhou que todo mundo estava se dobrando diante dele, e ele era o cara. O que aconteceu? Foi vendido pelos seus irmãos e jogado na cisterna. Antes ele foi jogado na cisterna. Depois ele foi vendido pelos irmãos. E a visão que ele teve? Agora vai. Eu estou na casa de Potifar. Agora o negócio vai fluir, agora vai dar certo, viu? Josiel, o negócio vai dar certo agora, está prosperando, está avançando. De repente a esposa do Potifar vai lá e canta ele, e ele não quer, e ela arruma um negócio lá que incrimina ele, e ele vai preso, vai para a cadeia. Mas o negócio estava fluindo agora que estava acontecendo, agora que estava dando certo, agora que as coisas estavam indo, me acontece um negócio desse. Mas eu oro, eu jejuo. Em outras palavras, Deus, o Senhor é culpado. Mas prossegue. Na cadeia, ele se torna o líder da cadeia. O gerente da cadeia, né? E um dia o faraó ouve a respeito de um dom que ele tem, que Deus deu para ele. Aí lá na cadeia ele é chamado. E se torna o segundo no reino de faraó. Uau! Poder, glória. Ele é que mandava, irmão. O faraó só estava lá para cumprir uma imagem ali. Mas ele é que mandava. Sabe, antes de Deus te levantar, te promover, Ele vai te tratar. Sabe, quantos querem crescer em Deus mais uma vez aqui? Deixa eu ver a mão. Deus vai te promover nesses dias. Você está sendo tratado para ser promovido. Em todas as áreas. Financeira, emocional, na vida da igreja, em todas as áreas. Quando você vê um tratamento de Deus, é para a bênção na sua vida. Sabe, José foi colocado nos lugares altos. E imagina se José fosse de imediato colocado no lugar alto após ser vendido pelos irmãos. Quando os irmãos dele apareceram para ele lá no Egito, depois de vários anos, a Bíblia fala que José chorou e se revelou aos irmãos dele. Ele poderia ter matado os irmãos dele inteiros, todos ali. Mas, porque ele passou por um tratamento, ele falou, Deus permitiu que isso acontecesse, para a salvação de todos nós. Deus tem permitido que coisas aconteçam na sua vida para a salvação de todos aqueles que te cercam. Sabe, Deus tem permitido você passar por situações para que você seja colocado em posições da qual Ele escolheu para você governar, prosperar e avançar. Irmãos, eu estou falando coisas aqui espirituais para você. Se fosse você no lugar ali de José naquele dia, talvez você ia mandar matar todo mundo, porque você não foi treinado ainda. Davi, irmãos, lembra que eu falei que ele foi treinado? A primeira batalha, uma das primeiras batalhas que tiveram no seu reino, ele ganhou dos reinos ali da sua vizinhança. A Bíblia fala, irmãos, que quando termina uma guerra tem uns despojos. Fala assim comigo, despojos. Essa palavra bonita significa que tem ali as riquezas daquele reino que você pode pegar para você. E aí estava uma discussão ali entre os do reino de Davi, os soldados do reino de Davi. E eles começaram a discutir o seguinte: quem que pode pegar os despojos? E eu te pergunto hoje, quem que pode pegar os despojos? Só quem foi lá e batalhou? Davi não concordou com isso. Ele falou que todos podem pegar, inclusive aqueles que não foram, porque a vitória é nossa. Se fosse um Davi sem treinamento, ia deixar essa regra. Entende? Deus está mudando a sua vida e mudando a minha vida, para nos tornar mais parecidos com Jesus. Hebreus 12, 9. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne,
que nos corrigiam. Quantos tiveram pais aqui, mães? Eles te corrigiam? Muitas vezes eles te corrigiam no ímpeto, não corrigia direito, ou era muito agressivo, ou falava palavras que não deveria. Por outro lado, alguns corrigiam corretamente, mas, olha só, e a Bíblia fala o seguinte: e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos. Fala assim: Deus me treina através da palavra dele. Sabe, é a forma que Deus te treina. Na medida que você está ouvindo a palavra aqui, e você não é só um ouvinte, você é um praticante, e você pratica a palavra, você está sendo treinado. Sabe, isso evita decepções e frustrações na sua vida. Ele então te treina e me treina por meio da palavra e do Espírito. E o púlpito aqui é uma forma de treinamento que Deus escolheu. Então quando você vem ao culto, você está renovando a sua mente, você está sendo treinado. Isso está evitando na sua vida e na minha vida frustrações e decepções e disciplina. Então Deus nos disciplina de forma boa também. Vocês estão comigo, irmãos? Mas tem um problema. O problema é que o Filho de Deus, que precisa de treinamento, e ele ama, e ele vai treinar de qualquer maneira, amém? Muitas vezes não ouve a palavra, não vem no culto. Muitas vezes não medita na palavra, não depende de Deus, não deixa Deus falar, não se abre para o Pai falar. E aí tem que usar outros métodos de disciplina. E aquele irmão que já se desviou, como que Deus vai falar com ele por meio da palavra? Tem como? Não. Se brincar, ele estava lá na boate ontem e agora está de ressaca na cama. Como que Deus vai falar com a pessoa dessa? Pode ser que ele ligue a televisão e Deus fale com ele por meio da palavra, mas eu te garanto que ele está correndo mais de Deus do que querendo ouvir a Deus. Como que Deus disciplina? Como que Deus ama essa pessoa? O método então a ser aplicado são frustrações e decepções. Lembra que eu falei para vocês aqui que eu fiquei desviado um dia? Qual foi o método que Deus me atraiu de novo? Frustração, decepção. Sabe, aqueles que não se submetem a ouvir a palavra aqui aos domingos, a compartilhar essa palavra na célula, a meditar na palavra de Deus, a ouvir a palavra de Cristo, eles vão passar por outros métodos de treinamento. E eu não quero passar por esses métodos, irmãos. Aqueles que não têm um coração humilde, quebrantado, que se humilham debaixo da poderosa mão de Deus, vão passar por outros métodos. Sabe, uma vontade obstinada é uma vontade que ninguém muda. Sabe aquele que toma decisão e é isso, acabou? Esse tipo de gente vai receber o treinamento de Deus com esses métodos. Por outro lado, aqueles que são filhos e têm temor e é quebrantado, irmãos, vai passar por pouca frustração. E se passar por uma frustração, vai ser aquela coisa de um dia, não de 40 anos. Qual que é o objetivo, então, do treinamento de Deus? Está lá em Hebreus capítulo 12, versículo 10. Pois ele nos corrigia por pouco tempo. Quem que nos corrigiam por pouco tempo? Fala assim, meus pais naturais. Segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para nosso proveito. Aleluia! Por que eu e você somos disciplinados? Para o nosso próprio proveito, para nós mesmos sermos abençoados, para nós mesmos sermos enriquecidos, para nós mesmos desfrutar das coisas que Deus tem para nós, a fim de sermos participantes da sua santidade. Até para corrigir, Deus te abençoa, irmão. Até para corrigir, Ele te beneficia. Deus usa então frustrações para o nosso proveito e crescimento. Sabe, vamos ficar de pé? Eu vou concluir
no culto que vem. Vamos ficar de pé. Vou dar um testemunho pessoal. Pastor, quando que você entendeu que você tinha um chamado de Deus? Você tinha um propósito de Deus? Em 2002, 2003, eu entendi que eu tinha um propósito, um chamado da parte de Deus. Quando que você respondeu esse propósito, pastor? 2016. Quantos anos depois? Como que você chegou a essa conclusão, que era o tempo? Essa é a boa pergunta. Irmãos, eu era concursado público no Brasil. Todo final do mês o dinheiro estava lá na conta. Deus já tinha me colocado numa posição muito estratégica e interessante, que me dava prazer de executar ela no Estado. Naquela altura, eu já era responsável por mais de 3.000 servidores públicos. E o que eu era responsável atendia cerca de 1,5 milhão de pessoas por mês. E Deus foi me colocando nas posições sem que eu pudesse eu mesmo fazer isso. Foi Ele que fez. Só que chegou um momento. Deus usou desse ambiente e trouxe frustrações nesse ambiente para que eu tenho um chamado. Eu estou nesse lugar aqui, mas eu tenho um chamado da parte de Deus, eu tenho um propósito eterno. Eu tenho algo que eu preciso cumprir em Deus. Deus através das decepções e frustrações, através de situações ali que não eram de acordo com a palavra dele, aquilo me constrangia, me deixava mal. Eu falava, esse não é o meu lugar. Deus não me chamou para estar nesse lugar, isso aqui é passageiro. Até o dia que eu queimei as pontes. Eu falei para minha esposa, eu quero pedir demissão do meu trabalho para a gente ir embora e responder um chamado. Ela falou, não amor, calma. Espera lá. Mas olha, você ganha isso e você tem a segurança. Lembra que eu falei sobre estar em 2 pensamentos? Sempre você vai ficar lembrando daquele lugar. Frustrou aqui? O Brasil. Decepcionou aqui? O Brasil. O norte. O sul. Whatever. E aí, você entra na disciplina de Deus para a sua vida. Só que você vai e foge. Foge, filho. Foge. Enquanto eu não estive na posição que Deus me colocou, eu não fiquei tranquilo. Eu lembro que o dia que eu cheguei nesse país, eu morei aqui em 2010. Morei 1 ano aqui antes de vir para cá. Ajudei a plantar a igreja, que hoje é em Margate, com o pastor Márcio. Era em Pompano na época. E fui embora, fugi do chamado. Deus me trouxe de volta. E no dia que eu cheguei aqui, eu falei para o irmão, não tinha nada disso aqui, irmãos. Deus colocou no meu espírito que a gente vai abrir uma igreja em Boca Raton, Del Rey. Irmãos, Deus colocou no meu espírito. Mérito meu? Não. Esses dias eu estava meditando. Como que Deus fez tudo aqui? Depois vou ter a oportunidade de contar e testemunhar. Isso é bom e é rico para a igreja. E Deus colocou no meu coração. O seu nome é o improvável de Boca. Eu falei, é verdade. Porque outros pastores estavam aqui na fila, irmãos, para estar aqui nesse lugar. E não estão aqui hoje. Porque eu sou melhor? Não, porque eu sou improvável. Eu sou o improvável de Boca. Nós estamos aqui como improváveis. Talvez brasileiros. Mas Deus vai trazer um avivamento nessa igreja. E nós vamos ganhar judeus, americanos, hispanos, chineses, orientais. Tudo aqui, irmãos. E eu falo agora para que quando você vê, você possa crer. Amém? Então Deus tem um propósito para cada um de nós, amém? E Ele te leva e te conduz a esse propósito. Muitas vezes, através da disciplina. Que são frustrações e decepções. Portas que não se abrem, até que você se humilhe e deixe Ele falar com você. Então, apaga as luzes, por favor. Feche seus olhos agora. Pergunta para Jesus. Senhor,
essa área específica na minha vida, que eu tenho me frustrado demais, me decepcionado demais, o que o Senhor quer falar comigo? Porque a minha vida está nas suas mãos. A minha vida está nas suas mãos. Não depende da minha força e nem do meu jeito, depende do Senhor. O que o Senhor quer me ensinar? O que o Senhor quer me treinar? Qual é a maneira que o Senhor quer me treinar nessa área? Aonde o Senhor quer me levar? Qual que é o propósito eterno do Senhor para a minha vida? Por que eu vim parar nesse país? Por que o Senhor me colocou nessa igreja? Como que eu posso responder ao Senhor numa nova medida? Sabe, o primeiro passo é se humilhar. É mostrar que na sua fraqueza a força dele é que opera. A sua fraqueza atrai a Deus. No próximo culto eu vou te mostrar como que a sua fraqueza atrai a Deus. Sabe, se humilha agora. Se humilha. Se você está passando por alguma disciplina, responde rápido para essa disciplina acabar. Se você está passando por alguma frustração, se humilha rápido. Quero ouvir você orar, meu irmão. Essa palavra é para nós como igreja. Quero ouvir você orar. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6 em diante. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo todo. Sabe, é tempo de se dobrar diante de Deus. A nação de Israel foi chamada por Deus de uma nação de dura cerviz, e não se dobrava diante dele. Por 40 anos não se dobrou diante dele, e ficaram no deserto. Só entrou aqueles que tinham espírito de fé. Sabe, é tempo de se humilhar, de se dobrar, e com mais temor diante de Deus, responder o propósito que Ele tem para a sua vida.